A todo instante surgem novas técnicas. Se requinta a semiótica, se multiplicam os processos cirúrgicos, se esmera a terapêutica, se descobrem os departamentos da especialidade, se introduzem novos conceitos e se alienam antigos métodos, se estabelecem novas conotações com especialidades afins que nos obrigam a desdobrarmos-nos e nos subespecializarmos dentro da própria especialidade. Atender a todos os departamentos da oftalmologia moderna seria utópico e inexequível a qualquer especialista singular. Assim, a ideia de agrupar, antes de ser um pensamento desejável ou louvável, é uma imposição obrigatória e necessária na moderna sistemática oftalmológica. Seja bem-vindo ao Pode Ver, o podcast que nasce contando os 55 anos de história do mais importante centro oftalmológico construído em Minas Gerais, mas já com a responsabilidade de ampliar visões e promover conversas sobre a oftalmologia do amanhã, em rede, sobre os pilares da tradição, da ciência e da gestão. A realização deste episódio só foi possível graças ao apoio dos parceiros Alcon, Latino Pharma, Johnson & Johnson e Bayer. A gente começou revisitando a fundação do centro no episódio 1. E agora, neste segundo episódio, você vai ver como o lado humano tem tornado a história do centro oftalmológico única. Vai ver também o efeito que inúmeros personagens provocaram na evolução estrutural, assistencial e empresarial durante esses 55 anos. Antes de seguirmos, para você que ainda não ouviu o nosso primeiro episódio, uma contextualização rápida. O áudio que você escutou no início desta edição, apesar de tão atual, é um trecho do discurso de inauguração do Centro Oftalmológico. Ele foi pronunciado em 6 de dezembro de 1968 pelo fundador Dr. Ângelo Laborne Tavares, e agora ele foi regravado pelo filho dele, o Dr. Luiz Alberto Laborne Tavares. Após o primeiro episódio, a gente percebeu como a Casa da Rua Santa Catarina é representativa para o que a gente está resgatando aqui. Ela é tão importante que ainda hoje habita com saudosismo o coração de quem teve a sua história ligada ao centro oftalmológico. Sejam pacientes, sejam médicos, sejam funcionários ou pessoas ligadas ao desenvolvimento da oftalmologia brasileira. Hoje, a gente segue destacando as palavras importantes nessa jornada, meio que para você conseguir ver melhor cada etapa dessa história. Se no episódio 1 a gente pôde perceber como a história, a tradição é importante para entender como foi possível ao centro oftalmológico se tornar a maior referência em cuidados com a visão de Minas Gerais, neste segundo capítulo vamos falar de como as pessoas fizeram a diferença nessa construção. Preparado? Eu sou Túlio Fonseca e tenho a responsabilidade de estar com você neste episódio. Vem comigo, pois o futuro dos cuidados com a visão é logo ali. O meu avô ele é muito perfeccionista, então foi difícil para ele falar espontaneamente. Bom, deixa eu te contextualizar. Essa é a doutora Giovana Perê. Ela é oftalmologista e neta do Dr. Paulo Perê, um dos fundadores do Centro Oftalmológico. Ela nos ajudou a fazer a entrevista com o avô dela no primeiro episódio. Ele queria acessar o diário dele, que ele escreveu detalhadamente sobre tudo, a vida toda. Mas a gente não queria uma coisa assim tão engessada, tão precisa. Mas ele queria, né? Então a gente acabou pegando esse diário e tem uns trechos aí que ele leu na íntegra, que foram os principais aí acontecimentos. E foi o que eles realmente fizeram durante a entrevista. Eles abriram o diário dele e começaram a relembrar datas e fatos importantes. Neste ano de 78, né? Foi iniciada a ampliação do centro oftalmológico. A ampliação que já existia, né? No qual foi criado um amplo centro cirúrgico. Foram construídos vários apartamentos, bem como
excelente lavanderia e cozinha. Também foram ampliadas as enfermarias e construídas bibliotecas, salas de anatomia para servir a residência médica, que iria iniciar com a criação do Instituto de Estudos e Pesquisa. Estamos falando do final dos anos 70 e é a primeira vez neste podcast que a gente ouviu o termo residência médica. E eu conversei com o Dr. Ayerson Faria e fui logo perguntando: você é o primeiro residente do Centro Oftalmológico? Fui um dos primeiros, não. Foi o primeiro residente mesmo do Centro Oftalmológico, porque não tinha o curso de residência, tinha um curso de especialização aqui. Os dois primeiros, a primeira foi a Marisa Pontes, que trabalha lá em Lafayette. Certo. E logo depois eu entrei. E nessa entrevista que eu fiz com ele trouxe pra gente detalhes de uma etapa que é um pouquinho anterior à criação da residência médica. Tudo começa quando ele vem para o Centro Oftalmológico. Eu vim para cá em 1976. De 76 a 81, a gente vinha para cá, os mais, então, turma da minha idade, e ele ia dando aula, mas não era um curso de residência oficial. A doutora Giovana Perê também trouxe parte dessa história pra gente. Quanto à residência, ela foi fundada em 1983, mas ela só se tornou oficial mesmo, né, assim, reconhecida e tudo, quando o Conselho Brasileiro de Oftalmologia credenciou ela, que foi um grande passo para a residência, que foi em 1987. E quem teve essa ideia de criar foi o meu avô. Alguns médicos a favor, outros médicos contra. Recebeu crítica de outros colegas, mas graças a Deus. Esse é o Dr. Ayerson novamente. Eu tinha alguns colegas que achavam que o hospital aqui era uma clínica particular, para fazer exame e atender cliente. E o doutor Paulo teve essa visão. Não, aqui é grande, aqui pode ser uma escola. Fundei lá, sim, mas mantive contato depois com a residência de São Paulo. Inicialmente nós conseguimos 4 vagas, mas que depois acabou ficando só 3, porque um desistiu. E ele fez isso aí, as custas com o prestígio dele, tocou isso aí muitos anos, depois que ele passou para mim e para o Gustavo. Olha, já eu vou puxar o Dr. Gustavo Ehringer para essa conversa. Mas antes eu quero saber como foi finalizado esse processo. E ele foi ao CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, credenciou o curso do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Quer ver como o Dr. Paulo Perê anotou isto no diário dele? Esse aqui, ó. Neste ano de 87, o nosso curso de especialização em oftalmologia, patrocinado pelo Centro Oftalmológico de Minas Gerais, fundado por mim em 1983, foi credenciado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. A relevância do Centro Oftalmológico não para na criação do programa de residência. O Dr. Paulo Perê foi mais longe. O meu avô teve um papel muito importante, porque ele fundou, né, o Centro Oftalmológico, aí fundou depois o Instituto de Ensinos e Pesquisa, que foi a residência, e uma atuação muito importante dele é que todo oftalmologista, no final da residência, ele tem que fazer a prova de título de oftalmologia, que é a prova do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E ele fez parte dessa equipe que fazia essa prova para o Brasil inteiro. E agora trago para você um trecho do que o Dr. Gustavo Ehringer, que hoje é presidente do Conselho de Administração da Rede Oftalmo, falou sobre isso durante a minha entrevista com ele. O próprio Dr. Paulo Perê, que é o criador do curso de especialização aqui do Centro Oftalmológico, ele foi coordenador de ensino e responsável pela prova de título do Conselho durante muitos anos, né? Então, assim, a nossa visão lá fora sempre foi muito positiva. Se você quer saber o que mudou no programa de residência do Centro Oftalmológico desde o início, comparado com o que é oferecido hoje, ouça o Dr. Ayerson. Residência que nasce ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, e a atual residência hoje no Centro Oftalmológico. Como ele, que está desde o início do processo, como ele vê esse processo hoje? Qual o comparativo que ele faz? Eu acho o seguinte, aquele ali foi o embrião de uma residência e ela foi evoluindo, é a coisa natural da evolução. E foi evoluindo e foram entrando novos médicos. Hoje isso aqui, a residência hoje do Centro Oftalmológico é uma potência.
é altamente reconhecida no Conselho Brasileiro e muito procurada por colegas para vir fazer residência aqui, recém-formado, né? E falando em evolução, fazemos um recorte aqui para revelar como isso faz parte da história do centro e também dos oftalmologistas. Eu vim para cá em 75, eu era estudante de medicina ainda. De 91 até 2018, poucas vezes eu não participei da diretoria. Trago de novo o Dr. Gustavo para que a gente saiba como a sua história e a do centro se desenvolvem. Voltando no tempo, nós vamos voltar a 1994, quando eu fiz prova de residência para oftalmologia. Na ocasião, eu fui aprovado na Santa Casa de Belo Horizonte, no Hospital Felício Roxo e aqui no Centro Oftalmológico. Por influência do Ayerson, que é meu tio, eu acabei vindo para cá e não arrependo em momento algum de ter feito essa escolha. Eu fiz os 2 anos de residência médica, fiz 1 ano de especialização em retina in vitro, fellow de retina in vitro, que na época era um dos principais fellows de retina no estado de Minas Gerais. Quando em 2011 eu me tornei coordenador do curso de especialização do Centro Oftalmológico de Minas Gerais, que é credenciado ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Ao mesmo tempo, em 2017, eu me tornei presidente do Conselho de Administração do Centro Oftalmológico de Minas Gerais, que na época ainda não fazia parte da rede oftalmo. A gente foi se transformar em rede oftalmo só em 2019. O programa de formação, tanto de residência médica, de especialização, quanto de fellow, sempre foi muito pioneiro, muito bem conceituado aqui no estado de Minas Gerais e sempre foi muito bem visto pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Hoje nós temos mais de 100 residentes formados e Brasil afora. Muitos no interior de Minas, outros em alguns outros estados e muitos aqui em BH também. Muitos desses continuam aqui no Centro Oftalmológico como profissionais, como preceptores. E o fellow idem, né? Hoje nós temos fellow de todas as subespecialidades praticamente, e eu fiz retina in vitro, né? E outros colegas do Brasil afora também fizeram aqui, estão aí espalhados e espalhando e levando o nome de centro oftalmológico para todo o Brasil. Isso é tão interessante que dentro da nossa filosofia de crescimento, nós nos aproveitamos de um ex-residente nosso e ex-fellow de córnea, que montou uma clínica em Passos e acabou sendo a nossa primeira unidade da rede oftalmo fora da cidade de Belo Horizonte, que é o Dr. Patrick Figueiredo. Então essa é uma pequena amostra de toda a minha trajetória como residente, como preceptor, como coordenador do curso de especialização, como gestor, né? E isso mostra o crescimento que o Centro Oftalmológico teve, mostra o carinho que nós temos pela instituição, mostra a visibilidade que nosso hospital tem, Brasil afora. Vocês poderão ver na fala de outras pessoas que não são do Centro Oftalmológico, e isso conta a nossa história. Fim do primeiro bloco, não sai daí. A gente volta no piscar de olhos ouvindo mais profissionais dentro e fora do Centro Oftalmológico. Olá, eu quero aproveitar o intervalo deste episódio do Pode Ver para te trazer um recado. Antes de 2023 acabar, o Centro Oftalmológico voltou a realizar o Congo Weekend, um simpósio muito importante para a oftalmologia do futuro. A edição de 2023 marca o retorno de forma presencial deste evento, que é um espaço diferenciado e permanente de reflexão sobre a oftalmologia e que ainda teve a responsabilidade de celebrar os 55 anos de atuação do principal centro de cuidados com a visão de todo o estado de Minas Gerais. Eu ainda preciso te falar que, além do simpósio, em 2024 muitas novidades estão sendo preparadas. Este evento só aconteceu porque um conjunto valioso de parceiros acreditou na proposta, e a Rede Oftalmo faz questão de agradecer a estes parceiros.
Na categoria Diamante, Alcon e Latino Pharma. Na categoria Ouro, Johnson & Johnson e Bayer. Na categoria Bronze, EssilorLuxottica, Roche, Medifacus, Genon e Opta. Em 2024 tem mais. A gente se vê no futuro. Estamos de volta e começo com a doutora Juliana Orefsi, que é a atual coordenadora do programa de residência do centro. Eu fiz minha residência no Centro Oftalmológico, saí do Centro Oftalmológico em 97. Eu sou colega de turma do Dr. Gustavo Eringer, nós fizemos medicina, oftalmo junto, retina junto. Então, a minha história começa antes. Na verdade, meu pai é um dos fundadores do Centro Oftalmológico, mas ele atuou muito pouco tempo. Então, quando eu fui fazer oftalmologia, uma das minhas opções era o Centro Oftalmológico. Eu fiz o Centro Oftalmológico na minha época eram 3 anos, eu fiquei 3 anos, e depois eu saí. E aí eu fiquei muito tempo fora, fiz minha carreira, fiz pós-graduação, tudo. Em 2019, o doutor Gustavo e o doutor Cláudio me convidaram para coordenar a residência. Então, assim, foi um retorno ao Centro Oftalmológico, já numa situação estrutural e administrativa completamente diferente. E o meu desafio, né, o que eles me propuseram de desafio, é que a residência já era uma residência muito bem conceituada, né? A gente tem nosso credenciamento lá com o CBO, né, que faz com que a residência seja reconhecida no Brasil inteiro, de 87. Então, já era uma residência muito pronta, né? Só que a gente tinha uma falha, que era muito na falha acadêmica. O Centro Oftalmológico sempre foi um lugar de muita prática, então a gente tinha muita cirurgia, opera-se muito até hoje, é um lugar de muita cirurgia, muita parte cirúrgica, mas faltava essa parte acadêmica. E aí eu entrei justamente na parte acadêmica, a gente começou então a ter um curso básico, né, que é um curso básico de oftalmologia, que nós já estamos aí no nosso 4º ano, que é justamente para melhorar essa formação do nosso oftalmologista, para que a gente tenha um oftalmologista, não só um cirurgião, mas um grande oftalmologista, que aí tem que ser uma pessoa que entenda de clínica, de cirurgia. Então, eu entrei nessa mudança. Trouxe com ela um grande desafio, porque a gente começou, então, a ter um concurso público para as vagas da residência, e com isso a gente conseguiu elevar nosso nível de alunos, né? Então, hoje eu tenho alunos muito mais bem preparados do que eu tinha quando eu entrei, e isso faz com que a residência se torne mais forte, que o corpo clínico se torne mais estruturado, né? E a gente está começando a colher os nossos frutos dessa mudança. E eu quis saber sobre quais os paradigmas precisam ser quebrados e quais as novas fronteiras para a residência do Centro Oftalmológico. A gente vem de uma melhoria da parte teórica, né, acadêmica. E agora a gente está começando a investir também na parte cirúrgica. Como eu disse, assim, a gente sempre teve essa formação cirúrgica, essa história cirúrgica. E agora a gente tem o primeiro simulador de cirurgia de catarata do estado de Minas Gerais no Centro Oftalmológico. Então, eu acho que essa assim, hoje é a minha grande paixão, é o simulador. Porque o que acontece? Hoje eu consigo que os meus residentes treinem, então eles estão treinando para a cirurgia de catarata, que é o maior desafio deles, desde dezembro. Então, eles estão desde dezembro, janeiro, fevereiro, até fevereiro, eles vão treinar no simulador. A partir de março, eles vão começar as cirurgias, sempre, né, com o preceptor, então começa aos passos e tudo. E a nossa ideia é que quando eles vão fazer a parte prática, né, que eles vão chegar realmente no paciente, operar o paciente, que eles já estejam preparados. E na prática, isso muda o quê? Pensando em ética médica, em ética com o paciente. Então, o paciente vai ter um médico muito mais bem preparado para entrar. Pensando no lado do aluno,
que também é um desafio você começar a aprender a cirurgia já com essa peso do paciente, da responsabilidade, então ele já vai chegar treinado. Eu acredito que isso é uma melhoria enorme para o preceptor, né? Porque ele já vai receber um aluno que já tem alguma experiência, não um aluno completamente sem nenhuma formação. Isso faz parte também do crescimento da residência, porque a residência ela tem que agora começar a mostrar o que ela está produzindo, tanto produzindo como médicos que a gente tem aí, mas produzindo como publicação científica. Então, essa já é a terceira etapa aí desse processo que a gente está começando. Então, a gente começou com a parte muito da acadêmica, agora a gente já está passando para a parte cirúrgica, para a gente chegar, então, a ter um resultado científico responsável e consciente, né, de que a gente está fazendo uma base boa. E como a residência contribuiu para o centro oftalmológico e como vai contribuir de agora para frente? No caso do centro oftalmológico, eu acho que é impossível pensar no centro oftalmológico sem parar da residência. Porque como elas nasceram juntas quase, né, a residência e o centro oftalmológico, isso faz parte de uma dinâmica já nossa, de ter sempre o residente. O residente, ele obriga que a instituição ela esteja atualizada. Ele obriga que o seu corpo clínico esteja atualizado. Ele não deixa que a gente continue repetindo as coisas sem que a gente só repita. A gente tem que ter uma consciência, a gente tem que ter uma crítica do nosso trabalho. Então, o que eu acho que é uma fala, todo mundo que trabalha com aluno fala que a gente aprende mais do que ensina. Isso parece uma coisa muito, né, já muito caiu no senso comum, mas é verdade. É uma verdade grande. O aluno te obriga a estar sempre estudando, estar sempre presente, estar sabendo das novidades. Então, eu acho que ela é uma mola geradora de melhoria do corpo clínico, do equipamento, de tudo. E qual a opinião de residentes do centro oftalmológico? Comecei com a doutora Renata Nogueira. Ela está no primeiro ano de residência. Eu diria que é uma excelente escolha para quem está tentando prova de residência em oftalmologia ou para aqueles que ainda vão tentar a prova. Para começar, as vagas são credenciadas pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o que possibilita aos residentes fazerem a prova nacional em oftalmologia, que dará o título de especialista em oftalmologia ao candidato aprovado. E para quem se interessar, como é o programa? O nosso programa de residência nos dá toda a base que precisamos para atuarmos e fazermos a diferença na vida de outras pessoas, tanto hoje quanto no futuro. A nossa curva de aprendizado é muito grande, e eu falo isso por experiência própria, pois temos uma ótima base teórica em que podemos colocar em prática nas consultas gerais e nas consultas especializadas. Temos também a nossa prática cirúrgica, onde recebemos treinamento teórico-prático para a realização de cirurgias que iniciamos logo no primeiro ano de residência, e também auxiliando diversas cirurgias junto dos nossos preceptores. E eu falei também com o médico do terceiro ano de residência, o Dr. Sandro Coscarelli. Ele é da terceira geração da sua família envolvida no centro oftalmológico. Na minha opinião, existem diversas formas para se avaliar a importância dessa instituição no que diz respeito ao futuro da oftalmologia. E dentre elas, a que me parece mais forte seria o papel de destaque perante a grande maioria dos outros serviços. A gente sabe que a oftalmologia é uma área clínico-cirúrgica, portanto, para melhor desenvolvimento do oftalmologista em formação, é fundamental a disponibilização de uma boa infraestrutura, principalmente no que se refere aos espaços e equipamentos que a gente utiliza nas práticas ambulatoriais e práticas cirúrgicas. Quando a gente soma todos esses fatores, a gente compreende a razão da gente ser um serviço que se destaca tanto na formação de oftalmologistas e, consequentemente, no futuro da oftalmologia do Brasil. E a última parte é bem especial, pois buscamos trazer para você visões de profissionais bem influentes no mercado oftalmológico brasileiro. Começo com o Enoque Jardim, administrador de formação,
Casado com uma oftalmologista e com atuação marcante na área da saúde e na oftalmologia há pelo menos 24 anos. Além de um lutador incansável pela qualidade da assistência prestada ao paciente, ele foi diretor da SBAL, a Sociedade Brasileira de Administração Oftalmológica, por 4 anos. Fora isso, né, eu sempre tive um envolvimento muito grande na questão da qualidade na área da saúde. E eu me recordo que isso há uns 10 anos atrás, quando eu comecei a falar de certificação de qualidade em serviços de oftalmologia, muita gente falava, não, Enoque, isso não é coisa para serviço de oftalmologia, isso é coisa para hospital geral. E eu continuava a minha missão de defender que sim, não, isso cabia em hospitais oftalmológicos. Tá? Tive a grata oportunidade, né, eu sou avaliador da ONA, sou avaliador líder, embora não tenha atuado nos últimos anos, mas tive a grata missão de ser o coordenador da criação da subseção de assistência oftalmológica no manual da ONU. Ao trazer para este podcast profissionais com atuação reconhecidamente relevante na oftalmologia brasileira, nosso objetivo é compartilhar com você boas práticas, tendências e análises de quem tem construído a história dessa especialidade tão dinâmica e promissora. O Enoque, por exemplo, é um grande defensor de estratégias diferenciadas para a oftalmologia, como acreditações. A oftalmologia ela não era olhada da maneira adequada. Quando avaliado por certificações de qualidade, nós éramos avaliados como hospitais gerais. E a oftalmologia é muito específica, é uma realidade totalmente diferente. E aí agora, no atual manual, que entrou em vigor em 2022, vai até 2026, a oftalmologia já tem um olhar diferenciado. Agora, talvez você esteja pensando como surgiu a relação do Enoque com o centro oftalmológico. E nessa vivência toda, eu acabei conhecendo o case do centro oftalmológico, que foi um case que sempre me chamou muita atenção. Em um dos congressos da SBAL, inclusive, o Dr. Cláudio Junqueira foi um palestrante. Para você que não é do centro oftalmológico, o Dr. Cláudio Junqueira foi diretor-presidente do hospital entre 2009 e 2017. E foi ali que eu comecei a querer conhecer um pouco mais da história dessa instituição. Então, assim, a minha relação, eu hoje sou uma pessoa que trafego aí com uma rede de networking muito grande realmente na área da saúde, uma ênfase maior na oftalmologia, mas tenho contatos em todos os segmentos aí. Tá? E eu sou um eterno defensor de que, embora a gente tenha uma série de dificuldades, acho que levar saúde para a população é uma missão que a gente não pode abrir mão. E tem um chavão que a gente fala muito, né? E eu me considero envolvido nisso. Nós somos agentes de transformação na saúde. E a gente tem que continuar nessa luta. E que eu vejo que o centro oftalmológico tem essa visão também. Por isso, eu me sinto muito à vontade de falar do centro oftalmológico. E o que o Enoque pensa sobre o programa de residência? Vamos lá, né? Até nessa pegada aí, nessa linha do que você falou da residência, eu acompanhei isso muito de perto também aqui em São José do Rio Preto. Quando eu comecei a namorar minha esposa, ela era residente, ela estava no R3, e depois, com o passar do tempo, ela acabou sendo responsável pela residência no hospital onde hoje ela é sócia, e ela teve uma atuação também na Faculdade de Medicina aqui, na preceptoria de residência também. E nessa mesma pegada, a gente primeiro vê uma questão que é a importância da formação. Tá? Isso é uma coisa que a gente se preocupa muito, porque com esse número excessivo hoje de faculdades de medicina, infelizmente colocando gente muito mal formada na rua, as residências de qualidade, né, as residências bem estruturadas, elas têm uma missão muito importante, que é preparar esse médico, que às vezes veio sem preparo nenhum, para uma realidade de um mercado que é cada vez mais exigente. E o nosso último convidado deste podcast é o Dr. Jonathan Lake. Nascido nos Estados Unidos, ele veio para o Brasil com os pais ainda na infância. Cresceu em São Paulo, mas foi em Brasília que ele constituiu família. Foi vice-presidente da Sociedade Brasiliense de Oftalmologia entre 2017 e 2019 e atualmente está em uma outra etapa de sua carreira, que envolve a nova realidade da medicina, a de grandes grupos, atuando como diretor médico no Grupo Opti. Minha geração acaba sendo uma geração de transição, né, a geração X, do pessoal que começou a oftalmologia no Brasil e aí que começou o centro oftalmológico em Minas Gerais. Tive um contato muito próximo com esse pessoal todo que era de convívio íntimo, eles construíram a oftalmologia aqui no Brasil.
para o crescimento atual da oftalmologia no Brasil e no mundo, acompanhando também esse inacreditável desenvolvimento tecnológico, que pegou todas as áreas, inclusive medicina e oftalmologia. E se a gente for ver as datas, né, 98, a internet do Brasil começou em 95, então a minha residência foi bem no começo disso. Então, essa questão de comunicação, os sites, né, era tudo meio primário na época, né, mas a gente pegou bem esse começo. Durante a residência, foi uma residência muito prática, né? Convívio íntimo com os professores, então isso foi muito, muito interessante. Então nós fomos muito expostos aqui ao paciente, isso é muito, muito importante, né? Na formação do indivíduo. A tecnologia, ela escalona, ela integra, mas a gente tem que tomar muito cuidado de não se afastar do contato com o paciente. O paciente é sempre, sempre o nosso foco. Qual é o resultado da criação e de manutenção de iniciativas como o programa de residência médica para o negócio? Então, isso é muito importante, porque até pensando no contexto de gestão, a gente tem a gente fala de gestão profissional, né? E a gestão profissional é baseada em indicadores, e os indicadores são temporais, são momento a momento. Então, a gente vê o que mexe o ponteiro para cima e para baixo e busca adotar iniciativas para trazer, né, o melhor resultado possível. A residência, isso vale em qualquer tempo, né? E eu imagino o trabalho que deve ter sido para não só criar aqui a residência, mas convencer a todos da necessidade e do valor de ter um serviço de residência. Porque é um trabalho enorme, tem um envolvimento pessoal muito grande, como você citou agora, né? Ou seja, é um esforço pessoal, um esforço de envolvimento pessoal, até mais do que profissional. Não é algo que dá para estruturar apenas né, com a frieza de um contrato ou de números, né? É algo que exige realmente um envolvimento pessoal, porque não traz um retorno imediato. E o retorno que traz não é totalmente visível. Ele é visível depois de alguns anos. Depois de alguns anos em que você forma um corpo clínico, pessoas que... As pessoas que se formaram aí no Centro Oftalmológico de Minas Gerais, que fizeram a residência no Centro Oftalmológico de Minas Gerais, elas têm um vínculo que é permanente e vitalício. É uma raiz, é uma ligação que é feita com a instituição e com as pessoas da instituição que não se quebra nunca mais. Então, isso faz com que as pessoas que queiram ficar no serviço e as pessoas que não são da região, que não são da cidade ou que foram para outra cidade, elas levam o nome da instituição para fora do estado e para fora do Brasil, né? O nome da instituição que forma profissionais de qualidade acaba sendo muito, muito consolidado. Isso não tem preço. É um esforço muito grande. As regras hoje são piores do que eram antes. A gente tem que realmente prestar muito mais contas do que antes. E num serviço profissional, isso é questionado o tempo todo. Mas o que isso traz para a gente? O que isso acrescenta para a gente? E naquele momento é difícil ver isso, mas ao longo dos anos a gente observa isso mais ainda. Tá, e o resultado para a oftalmologia? Um centro com residência que já é tradicional, que já forma pessoas faz bastante tempo, que tem acesso a pacientes faz bastante tempo, permite que, independente do cenário que exista, que a gente consiga ajudar os residentes que estão, os médicos, né? Lembrando, os residentes são médicos, ajudar de fato na formação deles, ajudar a guiá-los no que é mais importante, que é trazer oftalmologia de qualidade, que é acolher, atender, tratar e prevenir as doenças oculares aqui para o paciente. Então, na minha opinião, o serviço de residência hoje é mais importante do que nunca. Porque nesse caos de informação desestruturada que nós temos, se não estruturarmos e ajudarmos realmente a formar o residente, na verdade, o que vai acontecer é que teremos muitos médicos com formação muito, muito superficial, um acesso
um mar, um oceano de informações da qual se pega somente uma colherada. E isso é muito nocivo e até pior do que não ter formação. Então a residência é fundamental. Mas o trabalho envolvido na criação da residência, na consolidação dela e da manutenção dela é muito grande e exige envolvimento altruísta pessoal dos médicos envolvidos. O resultado é pessoal, é o vínculo que nós criamos com as pessoas que nós formamos. Não é exatamente financeiro visível, mas ao criar profissionais de qualidade, ao dar oftalmologia de qualidade, o retorno financeiro também vem. Só não é muito claro na planilha a relação entre essas duas coisas. E assim encerramos o segundo episódio do Pode Ver, agradecendo a todos os que dedicaram parte do seu tempo para conversar com a gente e para compartilhar um pouco da sua bagagem e do seu conhecimento neste podcast. Bom, e já para você que está ouvindo a gente, se prepara para o que vem por aí no terceiro episódio. O Cláudio, vamos dizer assim, ele furou etapas, né? Ele passou na frente de muita gente, entendeu? E ele conseguiu um apoio muito grande, porque a turma mais nova, o hospital já era grande, e ele rompeu. O Cláudio é uma pessoa realmente, ele é proativo e ele tocou brasa. Hoje eu vejo o centro oftalmológico muito bem posicionado. E, de novo, né, com essa postura de, não, nós somos os gestores da nossa missão, da nossa jornada. Lógico, a gente nunca sabe, né? Negócios são negócios, tá? Mas essa é a visão que eu tenho de centro oftalmológico hoje. Uma instituição determinada, que tem o seu propósito, tem a sua linha de trabalho muito bem definida e que não quer parar de crescer. Sem conflitos, não tem crescimento. Não há crescimento sem dores. Então, se por um lado, 55 anos atrás, você tinha uma decisão baseado em intuição e um pouco de fé mesmo, e vamos em frente, e sem muitos questionamentos, e a gente vê que foi uma decisão acertada. Hoje em dia, nesse contexto de profissionalização e ter mais pessoas, e atenção, pessoas muito inteligentes, né? Pessoas muito gabaritadas, com questionamentos reais, questionamentos têm que ser duros mesmo.